Então, nesse bloco, nós estaremos estudando uma questão muito importante para nós entendermos a respeito da igreja. O que acaba comprometendo a ação da igreja é a forma como nós, os líderes cristãos, entendemos, ou como você, líder cristão, entende o ser humano. Porque às vezes nós fazemos essa divisão entre o sobrenatural e o natural. Aquilo que é sobrenatural, às vezes nós achamos que é uma coisa boa, que é uma coisa virtuosa. E aquilo que é natural, achamos que é pecado, que não presta, que é a matéria e etc. Então é importante nós entendermos o ser humano como um todo. Quando nós entendemos o ser humano como um todo, tanto o aspecto sobrenatural do ser humano, quanto o aspecto natural, foram criados por Deus. Foi Deus que fez o seu corpo, foi Deus que fez a matéria, foi Deus que fez o ar, foi Deus que fez as estrelas, foi Deus que fez o aspecto sobrenatural da vida, o universo e etc. Então toda a criação, quando nós estudamos lá no início da matéria, toda a criação ela foi feita por Deus, para que se manifeste nele as suas obras, para que manifeste nele a sua graça, o seu amor, o seu carinho e a sua bondade para com o ser humano. Então é importante nós entendermos essa questão, presta bem atenção. Não divida o ser humano, não tente, assim, departamentalizar o ser humano. Tente olhar para o ser humano como um todo. Então, como é importante para que ele vá na igreja, cultue a Deus, se relacione com as pessoas, experimente o lado sobrenatural na sua vida, é importante também de que ele trabalhe, é importante também de que ele se alimente, é importante de que ele pratique exercícios, que ele tenha uma boa saúde, que ele cuide bem da sua casa, que ele cuide bem da sua família, que ele cuide bem dos seus filhos, da sua esposa, que ele seja um trabalhador responsável, que ele seja um trabalhador eficiente e etc. Então, porque se nós departamentalizarmos o ser humano, nós vamos dizer que o que só importa é ir na igreja, que só importa como algumas pessoas, eles pensam assim, quanto mais tempo a pessoa passa na igreja, mais longe do pecado ele está. E nós esquecemos de que a igreja ela tem uma responsabilidade de proclamar para as outras pessoas a respeito da salvação, a respeito das boas novas de Jesus. Então, não esqueça de que se você departamentaliza, se você divide o ser humano no sobrenatural e no natural, você acaba complicando a ação da igreja no mundo. As origens dessa dicotomia é um pensamento grego, onde o grego ele achava o seguinte, que tudo é uma influência platônica, né? De que tudo aquilo que é sagrado é sobrenatural e tudo aquilo que é profano é natural, é da matéria e etc. Então essa ideia de Platão, ela é uma ideia que tem influenciado demais a igreja. Presta atenção em algumas igrejas, onde eles estão cada vez mais tentando fazer com que a pessoa viva dentro da igreja e esqueça as suas responsabilidades lá fora, esqueça as suas responsabilidades perante a comunidade, esqueça as suas responsabilidades perante a família. Então é essencialmente importante entendermos de que o ser humano ele é completo, de que o ser humano ele foi criado por Deus e de que o ser humano ele tem a responsabilidade de ser uma testemunha viva de Deus para a sua comunidade e etc. Uma das coisas que nós vemos, por que acontece isso? Porque a herança que nós temos do Evangelho, essa herança grega, quando os gregos entraram para o Evangelho, na verdade os gregos entraram para o Evangelho lá na igreja de Antioquia. Lá quando o evangelho começou a tomar forma, foi onde os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos, foi lá em Antioquia. Então aí nós temos a influência grega. Os gregos chegaram, trouxeram todo o intelectualismo grego, todo o avanço grego para o evangelho, mas por outro lado também eles trouxeram essa dicotomia, trouxeram essa diferença entre o sagrado e o profano. E quando os missionários, com o avanço do evangelho, isso aí depois de centenas de anos, de milhares de anos depois, quando os missionários saíram pelo mundo, principalmente os missionários europeus, os missionários americanos, eles chegaram aqui no Brasil, eles trouxeram uma proposta também dividida, trouxeram também uma proposta dicotômica, ao ponto de que a igreja, de uma certa forma, não deveria se envolver na sociedade, de que a igreja não deveria agir na sua comunidade, a igreja deveria se isolar. Presta atenção, se você observar, muitas igrejas evangélicas, eles estão na periferia, estão afastados, muito longe da realidade da cidade. Essa é uma das questões, não é só essa, mas essa também é uma questão que responde a uma determinada estratégia. Quanto mais longe a igreja está do mundo, menos pecado tem na igreja. E agora, quando nós olhamos para Jesus, quando nós observamos as palavras de Jesus, o que Jesus está dizendo? Ide por todo o mundo e pregar o evangelho, ide por todo o mundo e anunciai a respeito da salvação. E às vezes nós, da igreja,
nós estamos tentando afastar as pessoas da realidade do dia a dia. Então é importante nós entendermos de que quando nós dividimos o ser humano entre o sagrado e o profano, entre o sobrenatural e o natural, nós estamos comprometendo a ação evangelística da igreja. Nós precisamos entender de que a evangelização é a ação essencial da igreja. Sem evangelização não tem razão da igreja existir. Eu tenho dito comigo mesmo de que se não tem evangelização, não tem razão da igreja existir. Então é importante você passar isso para os seus alunos. A sua igreja tem evangelizado? A sua igreja tem pregado o evangelho para as outras pessoas? Existe um programa de evangelização na sua igreja? Quantas pessoas se converteram esse ano? Quantas pessoas foram batizadas na sua igreja durante esse ano ou no ano passado e etc. Então, de que maneira a sua igreja está integrada num programa de evangelização? Então, essa matéria de missão integral, ela vai também desafiar as pessoas, desafiar os seus alunos, os seus pastores, as pessoas da sua convivência, a desenvolver um programa de evangelização na sua igreja. Então, se não tem evangelização, não tem missão. Na verdade, missão é uma ação na direção do outro. Missão é uma ação na direção de atender a necessidade do outro. Então, eu gostaria que nessa parte, nesse módulo aqui, você estivesse bem consciente de que nós não precisamos, não devemos, a igreja não pode dividir o ser humano entre sobrenatural e natural, entre aquilo que é matéria, entre aquilo que é espírito, entre a alma e etc. Que é essa confusão que faz na mente das pessoas. Na verdade, o ser humano todo, ele foi criado por Deus, para a glória de Deus, ele deve existir, deve servir a Deus na sua totalidade. E a igreja, ela tem essa responsabilidade de estar integrada na sua comunidade em todos os aspectos. A igreja tem que atender os órfãos, a igreja tem que atender as viúvas, a igreja tem que atender os jovens, a igreja tem que atender as famílias, a igreja tem que atender as calamidades, a igreja não pode fechar as portas para a calamidade, a igreja não pode fechar as portas para as pessoas que estão passando necessidade, a igreja não pode fechar as portas para as pessoas que estão sem saber para qual direção, para as famílias que estão sendo destruídas e etc. Então enfatize bem isso, não divida o ser humano. Não divida o ser humano de uma forma dicotômica, porque acaba complicando mais. Então, quando você entende esse conceito da integralidade, nós estamos dizendo o seguinte, que o ser humano todo, a todo tempo, precisa ser alcançado pela verdade do Evangelho.